Existem algumas operações básicas para trabalhar com conjuntos diferentes, conjuntos que possuem características iguais, né? Mas que a gente vai juntar ou pegar elementos parecidos, iguais. Então vamos começar com a operação da interseção. A interseção, ele possui esse símbolo, parece um U para baixo, de cabeça para baixo. A interseção é quando você tem uma quantidade de conjuntos e você quer exatamente aqueles elementos que tem em todos esses conjuntos que você está trabalhando, em ambos os conjuntos. No caso aqui está colocado dois conjuntos. Então repara aí, no diagrama 1 eu tenho aí o conjunto A e o conjunto B, e essa parte do meio são elementos que tem tanto em A quanto em B. Vamos supor que eu tenho duas salas de aula e uma sala tem alguns que jogam futebol, na outra sala também tem alguns alunos que jogam futebol. Eu pego os dois conjuntos, as duas salas. Eu quero a interseção dos alunos que jogam futebol. Ou seja, tem alguns alunos ali que não jogam em ambos os conjuntos, tem aqueles que jogam. É uma característica comum de dois conjuntos diferentes. No diagrama 2, eu quero a interseção de A com B, ou seja, o que tem em A que também tem em B. Repara que A está totalmente inserido em B. E no 3, eu tenho dois conjuntos que a interseção é vazio, não tem nada em comum nos dois conjuntos. Uma forma de representar na linguagem matemática seria a interseção entre A e B é igual. O elemento X pertence a um conjunto universo. Esse U é um conjunto universo. Tal que esse elemento pertence a A e esse elemento também pertence a B. Quando eu tenho um conjunto totalmente inserido em outro, como nesse exemplo, o A está totalmente dentro do B, a gente vai usar aquele símbolo de inclusão, aquela relação de inclusão. A está contido em B se e somente se a interseção entre A e B der A. Então, vamos entender aqui cada uma dessas questões. Primeiro exemplo, a interseção com B. Eu tenho aí dois conjuntos e a meiuca ali são os elementos que existem em ambos os conjuntos. Vamos supor um exemplo de um conjunto universo de todos os algarismos que existem. A gente tem apenas 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Não temos mais do que isso. O conjunto A é o conjunto dos números primos que estão dentro desse conjunto universo. Então, de 0 a 9, eu tenho aí 4 elementos no conjunto dos números primos. 2, 3, 5 e 7. O conjunto B são os números ímpares entre 0 e 9. 1, 3, 5, 7 e 9. Qual é a interseção de A com B? Repara que o que tem em A e que tem em B também é o 3, 5 e 7. São 3 elementos. Então a interseção são os elementos que se repetem, que tem nos dois conjuntos. Quando eu falei A está contido em B, se somente se a interseção de A e B for A, repara, supondo que o conjunto A são os números, os algarismos 3 e 4. O conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então qual que é a interseção de A com B? O A está totalmente inserido em B, é 3 e 4, ou seja, é o próprio A. Então o A está contido em B se somente se a interseção de A e B der A, sobre a união. A união entre dois conjuntos é você pegar esses dois conjuntos e unir mesmo, pegar todos eles. Eu tenho as duas salas de aula e eu quero fazer uma dinâmica com as duas salas de aula, os dois grupos. Vou unir as duas salas. Então tem esses formatos aí. Eu tenho o diagrama 1. Repara que no diagrama 1 tem uma parte do diagrama que mostra que alguns elementos se repetem. Tem tanto em A quanto em B. No diagrama 2 mostra que todo o conjunto A está inserido em B. No diagrama 3 são dois conjuntos distintos, mas eu vou unir esses conjuntos. Então, como que seria o formato matemático, na linguagem matemática, a gente falar sobre a união entre dois conjuntos? A união com B é igual ao elemento X pertencendo a um conjunto universo, tal que esse elemento pertence a A ou esse elemento pertence a B. Esse símbolo é uma disjunção, ele é pouco parecido com a conjunção. É um conectivo também. Você está conectando frases matemáticas.
Só que o ou, ele abre uma possibilidade, pode ser um ou outro. Se eu peço, quero Coca ou Pepsi, tanto faz. Pode ser Coca ou Pepsi. Agora, se eu falasse, eu quero Coca e Pepsi, tinha que ser os dois, né? Essa é a diferença. Uma outra forma de falar, A está contido no conjunto B, se somente se a união entre A e B der B. Eu tenho um conjunto universo, usando o mesmo exemplo lá da interseção. O conjunto universo são todos os algarismos, de 0 a 9. E aí o conjunto A é o conjunto dos números primos, 2, 3, 5 e 7, que faz parte do conjunto universo. O conjunto universo é sempre o conjunto maior. Conjunto B, que é o conjunto dos números ímpares. E a união entre esses dois conjuntos é 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Uma coisa que é muito importante vocês repararem. Não foi repetido os elementos que são iguais. Eu uni dois conjuntos para que o 3, 5 e 7 eles têm nos dois conjuntos. Mas eu representei o 3, 5 e 7 apenas uma vez. Você não vai repetir 1, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, não. Você vai colocar o que tem nos dois conjuntos uma única vez. Essa é a união. Voltando com a ideia da sala, tem na sala lá aquela galera que curte jogar futebol e aquela galera que curte jogar vôlei. A pessoa que joga vôlei e futebol, os dois ao mesmo tempo, isso seria a interseção. Na hora que eu vou montar lá o quadro dos alunos que vão competir na Olimpíadas da cidade, eu não vou ficar repetindo o nome da pessoa. Tem lá o Francisco e o mesmo Francisco joga futebol e vôlei. Não vou colocar Francisco futebol, Francisco vôlei. Não, Francisco futebol e vôlei. São os dois. Quem dera, não faça isso não. Existe uma forma de quantificar a quantidade de elementos de uma união. Então, repara que o conjunto A, ele possui 4 elementos. 2, 3, 5 e 7. O conjunto B tem 5 elementos. 1, 3, 5, 7 e 9. Já a união teve 6 elementos. Então, como que eu chego na quantidade de elementos da união? N, a união com B, isso é uma forma de representação matemática. Sempre quando você tem um N e uma operação entre conjuntos, entre parênteses, esse N significa quantidade. N na matemática sempre é quantidade, sempre é um número natural, porque quantidade a gente não trabalha com número fracionado. Só se você estiver falando de, por exemplo, massa, aí às vezes tem uma fração. Mas quando eu vou contar alguma coisa, quantos celulares, contar quantas pessoas, não existe meia pessoa. A pessoa pode ser baixinha, mas ela continua sendo uma pessoa. A quantidade de elementos na união é a quantidade de elementos de um conjunto mais a quantidade de elementos do outro conjunto, tá vendo? NA mais NB, menos a interseção, menos a quantidade de elementos da interseção. São 3 elementos da interseção, que são os elementos 3, 5 e 7. Então eu vou subtraí-los, porque quando você soma a quantidade de elementos de A com a quantidade de elementos de B, dá 9 elementos. Menos os 3, dá os 6 elementos da união. Quando eu tenho um conjunto dentro do outro, então supondo aí, o conjunto A é 3 e 4, o conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5. 3 e 4 está dentro do conjunto B, o conjunto A está dentro do conjunto B. A união é o próprio conjunto B, porque se o A já está dentro, eu não vou repetir, como eu tinha falado. A interseção a gente não repete. Estou unindo todos os dois conjuntos e não repetir os elementos. Diferença. Diferença é uma subtração entre dois conjuntos. Então aí eu coloquei todas as possibilidades. 4 diagramas. Um conjunto universo, que é retangular. Em todos eu estou fazendo A menos B. Conjunto A menos o conjunto B. Isso significa que eu tenho um conjunto e desse conjunto eu retiro tudo que tem também em outro conjunto. Eu tenho um conjunto A definido, eu estou retirando os elementos do outro conjunto. Então ali no primeiro diagrama, repara que a interseção saiu fora. No segundo diagrama, A menos B não fez nem cosquinha, né? Não tem nada no A do B, então só ficou o A. No 3, A menos B, repara que o A está totalmente inserido em B. Então todos os elementos de A fazem parte também de B. Se eu estou tirando o B, acabou, é vazio. E no 4, A menos B, o B está todo inserido em A, eu retirei só o B, aí sobrou aqueles elementos de A que não fazem parte do conjunto B. Uma forma de representar matematicamente essa operação de diferença é A menos B é igual X pertence ao conjunto universo, tal que o X pertence a A e o X não pertence a B.
Se eu estou fazendo A menos B, todos os elementos do resultado dessa operação de conjunto, todos esses elementos pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B, porque eu estou fazendo exatamente isso, retirando os elementos do conjunto A, que também tem no conjunto B. Então eu coloquei um exemplo aí, A menos B, conjunto universo de 0 a 9, é um exemplo, conjunto A os primos e o conjunto B os ímpares. Quando eu faço A menos B, repara que eu vou tirar todos os ímpares, né? O 3, 5 e o 7, só sobrou o 2. O A é 2, 3, 5 e 7. O 3, 5 e 7 está fazendo parte do B, então eu estou tirando tudo que tem em B também no A. Então só sobrou o 2, A menos B é igual a 2. No próximo exemplo, eu tenho o conjunto A e o conjunto B está totalmente inserido no conjunto A. O conjunto A 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B 3 e 4. Então estou retirando 3 e 4, sobrou 1, 2 e 5. E a última operação que a gente vai ver de conjunto é o conjunto complementar. Complementar é muito simples. Você tem um conjunto só inserido no conjunto universo e aí o complementar desse conjunto é o que falta para eu ter todo o conjunto universo. O complementar é esse símbolo, tipo um C, parece um grampo. Ou então ele pode ser colocado também com uma barrinha em cima, mas evita essa barrinha, porque existem outras coisas que é utilizada a barrinha. Então usa o C. O complementar de A, esse Czinho aí, X pertence ao conjunto universo, tal que X não pertence a A. Então são todos os elementos do universo que não pertence ao conjunto A. Então, um exemplo aí, também coloquei o universo de 0 a 9. Eu tenho aí o conjunto dos números primos, 2, 3, 5 e 7. O complementar de A são todos os outros elementos do universo que não estão em A. 0, 1, 4, 6, 8 e 9. Esse é o grupo dos amigos da Rua Paraíso. Qual é o complementar desse grupo que forma o bonde dos amigos do bairro? É isso mesmo, o complementar é o conjunto unitário com o elemento Geraldo. Agora o conjunto está completo.